Tema de hoje é preciso viver além das circunstâncias. Como isso pode acontecer se, segundo alguns irmãos e pessoas, ver além das circunstâncias já é difícil, quanto mais viver? Será que é possível viver além das circunstâncias? Num mundo tão conturbado quanto o nosso, quantas pessoas hoje estão vivendo essa situação de pandemia, ou enfrentando esta situação de pandemia de uma forma retroativa, de uma forma de fechar-se, de querer voltar para trás, se esquecendo de ir avante? Quantos já tiraram a vida por causa dessa pandemia? Quantas pessoas nesse tempo de crise desistiram? Casais que se separaram, famílias que foram destruídas. Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas nessa pandemia, nessa crise, estão vivendo aí na chamada linha da pobreza mundial? Quantos? Vários. Centenas de milhares de pessoas. E quando a gente olha para a Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, quando a gente lê e entende o que nela está contido e acredita, porque ler a Bíblia é bom, é legal, mas nós precisamos, além de ler a Bíblia, nós precisamos entender e praticar. Sem a prática da Bíblia, dificilmente nós vamos conseguir ver e viver além das circunstâncias. Irmãos, esse é um assunto tão profundo que nos nossos dias existem pesquisas, e mais pesquisas que foram realizadas. Eu até estava pesquisando sobre isso na internet, e nos Estados Unidos, por exemplo, tem um estudo que foi feito em 2019 para 2020, que a maioria dos cristãos, ou dos que professam ser cristãos, se dizem cristãos, não lê a Bíblia diariamente. E foi feito também um estudo interessante. Eu não sei se o vídeo aí está pronto. É possível passar o vídeo aí? Pode ser? Pode ser? Beleza. Tem um videozinho muito interessante. Ele está em inglês, mas tem a tradução, para que os irmãos entendam o que nós estamos estudando hoje. Vamos lá. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about, is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%.
Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Para vocês verem o efeito que a palavra de Deus causa na vida das pessoas. Por que a gente vive uma crise hoje com os crentes do século 21? Simples, porque os crentes não lêem Bíblia. Se nós lêssemos a Bíblia e entendêssemos e praticássemos todo santo dia, todo dia, você viu aí, foi feito um estudo sobre isso. Existem estatísticas, casamentos seriam melhores, os relacionamentos entre homem e mulher. O alcoolismo seria diminuído na vida de muita gente. O desejo de falar de Jesus aumentaria 200%. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você esquece do que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque você sabe, a Bíblia diz que essas coisas aconteceriam. Quando você lê, entende, pratica todo dia, em vez de você perder tempo assistindo televisão, alguns canais de televisão aqui no Brasil que têm o prazer de criticar, de trazer notícias falsas. Se você deixar de assistir essas coisas, por exemplo, eu graças a Deus, conversávamos ontem aqui, deste mal eu não morro. O BBB, o tal do BBB acabou esses dias atrás. Meu filho pesquisou na internet, estava me falando sobre isso ontem. A menina que ganhou o BBB, ela conseguiu, acho que no Instagram dela, 23 milhões de seguidores. Ela conseguiu bater o recorde do Cristiano Ronaldo, jogador que era do Real Madrid e tal. Ele tinha o recorde de mais comentários em 10, 11 minutos. Essa menina, em 11 minutos, ela conseguiu mais de 240 mil comentários. Para você ver como é que o povo assiste lixo, como é que o povo assiste porcaria. E essas coisas entram na mente das pessoas e criam esses cidadãos que nós temos hoje. Pessoas que, por não conhecerem a Bíblia, vivem à mercê das situações, das circunstâncias. Por isso que nesse estudo que foi feito nos Estados Unidos, e se for feito esse estudo no Brasil, nós vamos chegar à conclusão que os crentes do Brasil leem pouco a Bíblia. Leem pouco. Aliás, hoje existe até uma intolerância em relação a ler. O brasileiro já não gosta muito de ler. Eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu não espero nenhum retorno de pessoas que eu mando devocional diariamente. Eu mando um devocional diariamente há uns 4 anos, quase 5 anos. Eu não espero retorno. A única coisa que eu espero é que a pessoa leia alguma coisa. É óbvio que de 400 pessoas mais ou menos que eu mando, 20, 30, 10%, nem isso. Obrigado, valeu, tal. Se leu, eu não sei. Tem uma irmã, inclusive, que eu mando para ela, ela tem uma capacidade de ler, que eu mando para ela, imediatamente ela amém. Ela lê tão rápido, né? Enfim. Deus abençoe. Mas o brasileiro, ele não tem o hábito de ler. Quando você fala, por exemplo, leia a Bíblia, leia livros, as pessoas não leem. Elas não aumentam o conhecimento. Elas vivem essa vidinha. Elas são manipuladas. Existem as circunstâncias e a pessoa, ela vê aquilo. Ela dificilmente vai vencer aquela circunstância. E aí, quando eu abro a Bíblia, e nós estudamos aqui no mês passado, pelo menos 3 domingos, sobre a igreja de Filipos, e o apóstolo Paulo, que ele viveu. Eu queria resgatar um destes textos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo, o apóstolo. Paulo estava em Roma, preso, prisão domiciliar, aguardando um julgamento, uma decisão sobre sua vida. Enquanto isso, ele estava lá evangelizando.
Enquanto isso, ele estava lá falando com as pessoas. Enquanto isso, ele ganhava pessoas da guarda pretoriana para Cristo. E ele sempre foi grato. Só que Paulo, ele tinha uma capacidade de ver e de viver além das circunstâncias. E ele fala sobre isso, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Você que está pela internet, vai aparecer para você aí, claro. Mas é bom você aprender onde está na Bíblia, né? Filipenses 4, 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso por coisa nenhuma, por coisa alguma. Mas, segundo Paulo, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pausa aí, por favor. Eu vou contar uma experiência minha aqui. Eu sempre, há anos que eu atendo pessoas, seja por WhatsApp, seja pessoalmente, seja por telefone. Sempre no final eu aconselho a ler Filipenses 4, 8. Essa semana que passou, a gente foi segunda-feira lá, como eu disse, para Botucatu. Visitamos o pastor Josué. Estava lá um pouco triste por conta da situação, mas nós oramos, isso foi embora. Terça-feira passamos em Sorocaba para visitar o pastor Gilson. O pastor Gilson, há 15, 20 dias atrás, ele foi acometido também de um AVC, obrigado. E ele está se recuperando. A gente esteve lá, conversou, oramos, enfim. E quarta-feira, quando eu vim para cá, atender, resolver algumas coisas, quinta-feira de manhã, eu estava em casa, fui caminhar com a minha esposa, voltei, sentei e fiquei assim, sabe quando vem aquela deprê, ou quer vir aquela deprê, que você fala assim, meu Deus do céu, fulano está assim, Beltrano está assim, Cicrano está assado, o outro está frito, o terceiro está cozido, a coisa está feia. Sabe quando você começa a pensar assim, falar, meu Deus, que coisa terrível, Jesus amado, e começa a vir aquela tristeza, aquele peso, na hora, Filipenses 4:8, para, Diego, falei para mim mesmo, Diego, para de ficar pensando essas bobagens, porque tudo isso é momentâneo, são circunstâncias, passa por essas circunstâncias, começa a pensar em coisa boa. Aí comecei a pensar em coisa boa, minha mulher, meu neto, meu filho, minha nora, que está grávida, graças a Deus, de novo, né? Não fala para ninguém. Comecei a lembrar dos amigos, dos familiares. Na hora, já me veio um sentimento diferente no coração. Porque eu pratiquei apenas a palavra. Amém, irmãos? Amém. Vamos de novo aqui. Capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9, ele diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, diz o apóstolo Paulo à igreja de Filipe, e o Deus da paz estará com vocês. Versículo 10, ele diz assim, eu alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Versículo 11, veja que interessante a escrita do apóstolo Paulo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele encerra o 13: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo viveu além das circunstâncias, irmãos. Se tem alguém que viveu além das circunstâncias relacionadas à Bíblia, foi Paulo. Que primeiro ele diz algo que nós precisamos aprender. Ele diz assim: eu aprendi a viver. Nós precisamos aprender a viver, a usufruir de cada dia que Deus nos dá nessa terra. Quando acordamos de manhã, a gente tem que aprender a pensar coisas boas, a declarar coisas boas, a verbalizar a palavra de Deus nas nossas vidas. A gente precisa aprender a viver. Paulo diz isso: eu aprendi a viver. Aí você pensa assim: poxa, ele aprendeu a viver como? Um longo aprendizado. Dia após dia ele enfrentava dificuldades. Dia após dia ele enfrentava problemas. Dia após dia tinha no coração dele aquele pensamento: poxa, e agora eu estou preso, estou quase que condenado, aguardando aí o que vão fazer com a minha vida, mas ainda assim eu aprendi a viver. O que eu faço hoje? Eu estou preso, estou chateado, tem uma circunstância terrível na minha frente, o que eu vou fazer? Baixar a cabeça, cavar um buraco, enfiar a cabeça dentro, me matar, tirar da minha vida? Não! Paulo aprendeu a viver. Hoje é hoje. O que tem para hoje? Para hoje tem isso. Tá bom, então eu vou viver isso. E ele pregava o evangelho. Segunda questão que Paulo diz: ele aprendeu a viver e aprendeu a viver contente. Aleluia. É o que falta talvez na vida de muito crente. Porque, meus irmãos, se a gente tivesse aprendido nessa nova vida espiritual a viver contente, pastor, mas como é que eu vou viver contente no meio das circunstâncias? Como é que eu vou viver contente com enfermidade? Como é que eu vou viver contente com problemas financeiros? Como é que eu vou viver contente com tudo que está acontecendo no mundo? Meu irmão, só de eu e você termos o nosso nome escrito no livro da vida, a gente já devia viver contente para o resto da vida. Porque no dia que nós morrermos, se nós permanecermos firmes, nós vamos encontrar Cristo nos céus. Morreram e morrem milhares, milhões de pessoas todos os dias no mundo. É uma pena que aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador vão passar a eternidade longe de Deus. Meu irmão, não se engane. Não vá nessa onda de que fulano morreu, ele era bonzinho, ele está lá. Irmão, não caia nessa. Salvação não é dado por bondade, só se for dado pela bondade de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu disponho a servir a Deus que eu vou ser salvo. Eu sou salvo porque um dia eu reconheci que era pecador, que estava fora da palavra, que precisava da misericórdia de Deus. Então eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz, e por isso eu entreguei a minha vida para Ele. É isso que diz a Bíblia. Salvação vem para quem tem Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa, mas eu não acredito nisso. Está escrito na Bíblia. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então não tem santo, santa, não tem nada que possa nos levar a Deus a não ser Jesus. Mas eu não creio nisso. Eu creio que eu posso viver o que eu quiser. Faz o que você quiser. Só que um dia todos estarão diante de Deus, e aqueles que não têm Jesus estarão nesse julgamento. E aí você vai diante de Deus dar conta de tudo que você falou e de tudo que você viveu. Por isso que Paulo, muito inteligente, homem de visão, ele olha e fala assim: eu aprendi a viver contente. Pastor, eu também aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente porque eu estava esperando sair uma grana de determinado lugar, e aí saiu. Estava esperando uma causa na justiça ser resolvida, e ela foi.
Pastor, eu consegui comprar um carro novo, por isso que eu estou contente. Pastor, eu consegui também comprar uma casa, estou contente. Consegui reformar a casa, estou contente. Consegui ganhar um aumento de salário, consegui um emprego, por isso que eu estou contente. Interessante que essa expressão contente, que Paulo colocou aqui nesse texto, basta estudar um pouquinho mais a Bíblia para você descobrir algumas coisas. A palavra traduzida como contente, do grego para o português, é autarques ou autocrates. O que quer dizer autarques? Autarques quer dizer autarquia. Autarquia significa governo autônomo, administração autônoma que procede sem interferência de um poder central, autonomia. O que Paulo quis dizer com isso? Não são os outros que ditam se eu sou feliz ou não. Não são as circunstâncias que digam que eu sou feliz ou não. Eu sou feliz porque eu sou autônomo. Cristo me deu essa liberdade. Eu escolho ser feliz. Segunda parte dessa palavra autocrates da tradução significa soberano, absoluto, independente. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi a viver independente, contente de qualquer circunstância. Porque ele diz, eu aprendi a viver contente em algumas situações. Amém, irmãos? Não. Em toda e qualquer situação. Ah, pastor, mas aí já é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, o mundo todo seria cristão, acreditaria na palavra. Ele disse o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele fala, essa alegria, essa autonomia que eu tenho de ser feliz, não depende se eu estou comendo arroz, feijão e caviar ou carne, não depende se o meu carro é novo, é velho, se eu tenho ou não tenho, não depende da minha casa, se eu pago aluguel, se ela é própria, não depende do meu trabalho, se eu ganho muito, se eu ganho pouco, se eu sou honrado, se eu não sou, não depende das pessoas olharem para mim e achar que eu sou isso, eu sou aquilo bonitinho e tal, não depende de elogio. A minha alegria, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho autonomia para viver assim, porque um dia Cristo, Deus deu essa liberdade para a minha vida na cruz do Calvário. Então eu vivo isso intensamente, mesmo estando preso, mesmo aguardando uma sentença, mesmo passando dificuldades, não importa. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque essa é a expressão que muitos crentes usam, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente precisa administrar bem as coisas que nós falamos, porque claro, a gente tem um inimigo que está sempre ao nosso derredor, lutando para tentar derrubar as palavras que nós falamos, para colocar em xeque aquilo que nós falamos. Por isso que quando a gente pratica e fala a palavra de Deus, o diabo não tem como lutar contra. Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero, eu tenho certeza que vai acontecer. Quando a gente está por baixo, a gente xinga, a gente reclama, a gente sofre. Quantas pessoas hoje estão passando aí sofrimentos por causa de ódio no coração, de mágoa? E outros, quando estão por cima, estão esbanjando dinheiro, esbanjando situação, arrotando aquela ignorância, aquela coisa de que eu sou tal. Irmão, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que aprender a viver em toda e qualquer situação. Por quê? Porque em toda e qualquer situação Deus está conosco. Toda e qualquer situação. Ele prometeu isso. A verdade é que, infelizmente, nós não aprendemos ou não temos essa visão que o apóstolo Paulo tinha. Porque ele disse, tudo posso naquilo que me fortalece, ou naquele que me fortalece. E ele declarou isso porque ele sabia que Cristo fortalecia. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação porque ele sabia que Cristo fortalecia. Ele vivia exatamente isso todos os dias. E você fala assim, pastor, é difícil, irmãos. É difícil. Se você se deixar levar, eu falei há pouco, por mim.
Glória a Deus, eu tenho uma mente muito bem treinada nesses últimos anos, leio muito, leio a palavra, assisto vídeos, oro, falo com Deus, peço sabedoria, para evitar ficar caindo nessas ciladas do diabo, que quer trazer tristeza, que quer trazer desânimo. Eu procuro enxergar e viver além das circunstâncias, e não é fácil, mas quando você se propõe a fazer isso, quando você tem fé, quando você acredita, Deus te dá a vitória. Deus está do nosso lado. Lembra, 31 de dezembro de 2020, para quem estava aqui ou para quem assistiu, nós declaramos aqui, Jesus falou, Mateus 28:20, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, e Cristo está conosco todo o tempo. Então depende mais de nós do que de Deus. Se você pegar um outro exemplo bíblico, por exemplo, Davi vivia exatamente isso, ele via e vivia além das circunstâncias. Porque se você olhar para a vida de Davi, antes dele chegar a ser rei, e mesmo depois de ser rei, você vai ver que ele passou muitas dificuldades. Eu pincei aqui da palavra um salmo, acompanha aqui no telão, o Salmo 3, versículo 1. Ele escreveu assim: Senhor, muitos são os meus adversários. Virou até uma canção isso daqui no Brasil. Muitos se rebelam contra mim, em algumas versões se levantam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. 3, mas ele via além das circunstâncias, e nessa época ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Ele dizia assim: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Versículo 4, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. 5, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. 6, ele diz assim: não me assustam os milhares que me cercam. Estava nem aí. Havia uma circunstância, estava sendo perseguido, ele foi obrigado a pegar as suas esposas, filhos e alguns bens e sair. O seu filho queria tomar o seu lugar e começou a persegui-lo. Mas ainda assim, em meio às circunstâncias, isso está acontecendo hoje no mundo, irmãos. Tem gente hoje que por causa da pandemia não consegue dormir. Tem gente hoje que por causa da pandemia não tem paz no coração. Eu estou falando de crente, tá? Porque o mundo já é assim. Agora, quando você confia em Deus, quando você enxerga além das circunstâncias, mesmo sendo perseguido, mesmo acontecendo o que está acontecendo, você deita e dorme. Por quê? Porque você sabe que o Senhor está contigo, é Ele que te sustenta. Davi sabia viver isso, Davi vivia isso. Mesmo naquela situação difícil, ele olhava e vivia além das circunstâncias. Posso te dar um outro exemplo bíblico aqui, rapidamente, quando Jesus voltou para ressuscitar Lázaro. Jesus volta para ressuscitar Lázaro. Marta, Maria, Lázaro eram chegados de Jesus, acompanhavam Jesus, já tinham ouvido muitas ministrações de Jesus, já tinham visto muitos milagres. Mas mesmo assim, quando Jesus volta, eu vou resumir aqui o texto, João, acompanha aqui no telão, capítulo 11, versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha que incoerência. Ela fala assim: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas se o senhor pedir para Deus, ele pode voltar a viver. Olha que interessante, na mente de uma mulher, duas situações. Aí no versículo 23, Jesus lhe diz: o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela olha para ele e fala assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Imagina alguém que chega para Jesus e fala assim: o meu irmão morreu, mas eu sei que se o senhor pedir para Deus, ele pode ressuscitá-lo.
Aí Jesus fala: o seu irmão vai ressuscitar. Aí naquela mente que só enxerga a circunstância, fala: eu sei, o senhor já falou, no último dia, né? Jesus disse para ela assim, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 26: e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? 27, ela responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Foi isso que Jesus perguntou para ela? Veja como a gente não tem às vezes resposta porque a gente não lê a Bíblia. E é interessante que Jesus continua caminhando, e quando vem a irmã, quando vem Maria, que acho que foi Marta, né? Quando vem Maria, ela fala quase que a mesma coisa para Jesus. Jesus, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus falou: sim, mas ele vai ressuscitar. Eu sei, aquele papo de ressurreição. Você já pensou? Eu entendo até que um dos sentimentos que veio do coração de Jesus, e por isso ele chorou, diz o texto, foi porque aquelas pessoas que estavam do lado dele, vendo milagres, vendo maravilhas, não acreditavam muito nele. Ao contrário, estavam descrentes. Tinham uma crença: sim, um dia todos vão ressuscitar, viver eternamente na presença de Deus, tal. Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, claro. Mas, fora isso, a vida é essa. Essas são as circunstâncias. Jesus chora, respira fundo. O texto diz que ele ficou assim: vai lá, tira a pedra. Mas Jesus faz 4 dias que ele está morto. Tira a pedra. E quando tirou a pedra, ele fala assim: Deus, isso vai acontecer para o teu nome ser glorificado, porque eu sei que o Senhor está comigo. Lázaro, sai para fora. E sai uma múmia lá de dentro. Todo mundo vê e acreditam. Aconteceu um milagre, ele ressuscitou. E por que Jesus poderia ter falado para aquelas 2 mulheres e para as pessoas que estavam ali: gente, para de olhar para as circunstâncias. No livro de Lucas, no capítulo 1, diz que não há nada impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Sabe por que as coisas não acontecem? Nas igrejas. Sabe por que não tem mais milagres como antigamente? Eu imagino isso. Porque hoje a fé das pessoas é muito racional. Hoje se espera muito pela fé a bênção financeira, a riqueza. Aí você não vê acontecendo mais milagres. Como eu já falei aqui, na hora da oração, quando a gente está orando aqui pelos enfermos, os presbíteros estão orando, pastores estão orando, sabe o que a gente devia fazer? O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Acerca de qualquer coisa que 2 pessoas concordarem na terra, é ligado nos céus. O que eu tinha que fazer agora? Oh Deus, alcança, Pai. O irmão está citando o nome, aquela irmã, Pai, ela está com Covid, Deus alcança, cura em nome de Jesus, Deus, cura, Senhor, liberta, Pai, em nome de Jesus. Mas como não é a nossa família, a gente fica assim: amém, aleluia, glória a Deus. Esse irmão ora tão alto, né? Meu Deus, por que grita? Desculpa aí, Jackson, né? Mas quando é da família, quando é alguém ligado, aí a pessoa ora por a gente, vamos orar, ai meu Deus, tem misericórdia. A gente tem que aprender a orar uns pelos outros, independente de quem seja, cumprir a palavra. Porque quando a gente ora, a gente invade o impossível. A gente vê as circunstâncias, a gente enxerga e vive além das circunstâncias. Isso é fé. Repito, Hebreus 11:1, fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero, eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho um Deus vivo e poderoso que está comigo todo o tempo. Amém? Amém. Davi sabia bem disso. Se você ver a vida de Paulo, ele sabia bem disso. Aquelas 2 mulheres, elas entenderam muito bem isso, depois que o seu irmão ressuscitou. Aí você fala assim: pastor, eu queria que acontecesse um milagre desse na minha vida. É só você começar a orar, é só você começar a olhar além das circunstâncias e viver já, viver.
Eu já contei testemunhos aqui de passado, de pessoas que aconteceu isso nas nossas vidas, pessoas ligadas a gente, pessoas de igreja. Eu já contei vários testemunhos aqui, acerca de coisas que aconteceram até comigo. Eu vi o meu pai uma vez, nós fomos lá, ele morava em Olímpia enquanto vivo, e nós fomos lá visitá-lo, e lá tinha ele contando isso. A gente viu um abacateiro lá, cheio de abacates, o bicho está quase quebrando, não aguentava. Meu pai falou, você quer levar? Trouxe. Eu tinha uma Quantum na época, e a Quantum tem um porta-mala grande. Eu trouxe acho que umas 2 caixas cheias de abacate. E ele contou a história, falou, quando eu mudei para cá, esse abacateiro aqui estava, o homem falou assim, o seu Antônio, quando o senhor entrar, eu vou cortar esse abacateiro, porque ele morreu, ele não dá mais fruto. Meu pai falou, não faça isso. O que é isso? Pôs a mão e falou assim, em nome de Jesus, esse abacateiro aqui vai dar abacate. E aí o homem com a mulher dele, meu pai falou assim, eu já estou até sentindo o gosto. 3 meses depois, o negócio ressuscitou. 6 meses depois, abacate, levei 2 caixas para casa. Por quê? Porque quando você vive além das circunstâncias, você crê no Deus que está contigo. Eu me lembro que eu fiz isso na minha casa, eu morava ali em Osasco, numa das casas que nós moramos, tinha uma árvore no fundo, quando nós alugamos, tinha caído um raio. Eu não me lembro se era manga, eu não me lembro que fruto que era. E o dono falou, caiu um raio, então eu vou cortar. Então eu falei, não corta não. Vamos orar aqui, deixa que isso aqui Deus vai ressuscitar. O seu João falou assim, como assim? O senhor vai ver. Eu tive a mesma fé, eu pus a mão na árvore e falei, Senhor, ressuscita essa árvore aqui, para esse homem ver que tem um Deus vivo e poderoso. Pois Deus ressuscitou aquela árvore. Eu me lembro uma vez que eu fui comprar um carro, e eu queria comprar uma Paraty, e era uma Paraty, eu fui ver e tal, eu já tinha dado umas cabeçadas na vida, comprado uns carros errados, aí eu já orei diferente, falei, Senhor, tem misericórdia, eu queria comprar, eu gosto da Paraty, eu queria uma Paraty por causa do porta-mala, meu filho pequeno, e Senhor, sabe como é que é, então o que o Senhor mandar tá bom, Senhor, tal. Aí eu fui numa loja, e levei um carro que eu tinha, mostrei, peguei, o cara tinha uma Paraty branca, não era a que eu queria, mas era uma Paraty. Aí fui dar uma volta, dei uma volta, estava aquele barulho, né? Vuc, 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 vuc. O cara falou, não, isso é só o rolamento, eu vou trocar o rolamento. Já começou mal, né? Com o vuc, vuc, né? Aí eu falei, tá bom, tal, olhei o carro, tal, e aí, vamos trocar? Eu falei, cara, eu vou falar com o meu patrão, com o meu chefe, e amanhã eu volto aqui, se ele der um ok, eu faço o negócio. Aí ele falou, como assim? Eu vou falar com ele, depois você vai entender. Aí deixei, fui para casa, isso foi numa sexta, cheguei à noite, eu orei, falei, Senhor, tem misericórdia, Pai, aquele carro, ele tá até que bonzinho, né? O negócio é até que bom, mas o senhor sabe o que eu queria. Aí eu já mentalizei assim, o que eu queria mesmo, Deus, era uma Paraty, aquelas verde, clarinha, inclusive eu queria uma que tivesse aquelas rodas bonitas, e até aquele tampão que tem atrás no porta-mala, Senhor, eu queria um assim. Eu comecei a me ver guiando um carro daquele, mas tudo bem, se o senhor quiser me dar essa daí, eu aceito, não tem problema. E fui dormir. No outro dia, eu peguei de novo o carro para dar uma volta, só que sozinho, levei 1 quilômetro na frente, na loja de um amigo, um cara que eu conhecia. Aí eu perguntei, escuta, você que tem de carro, tá bom esse carro? Acelerou, né? O motor tá bom, blá, blá, blá. Quanto você está pagando? X reais. Cara, eu tenho um carro aqui, que se você der, por exemplo, você está dando 2.000, se você der 3.000, dá de 10-0 nesse. Falei, é mesmo? Onde está? Está lá dentro da agência. Aí eu entrei, a hora que eu entrei lá, eu comecei até a chorar. Era verde, 4 rodas, novinhas, tampão atrás, novinho o carro. Quando eu sentei, eu lembrei daquela visão, que quando você enxerga além das circunstâncias, quando você crê, fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você vive, você tem certeza que vai acontecer.
Eu podia ficar contando aqui vários testemunhos. Eu não gosto de ficar contando nada de mim, para não dizer que eu sou melhor do que ninguém. Mas você pode viver isso na tua vida. Você pode viver além das circunstâncias. Por último aqui, para encerrar, você lembra da rainha Esther? A rainha Esther, uma história bíblica linda, maravilhosa. Quem sabe até domingo que vem a gente estuda sobre ela. Essa mulher ela estava vivendo um tempo lá de pessoas que estavam presas, escravizadas. E ela foi escolhida por causa da sua beleza para ser uma das candidatas à rainha do rei Xerxes da época, da Índia na época. E aí Deus moveu o coração das pessoas que cuidavam, enfim, chegou um momento que, por causa da sua beleza, ela ficou 1 ano sendo preparada, e por causa da sua beleza, quando o rei a viu, o rei a escolheu. Mas era aquela história, ela só podia se apresentar diante do rei quando ele chamasse, ou quando ela se aproximasse numa distância assim, e ele levantasse o cetro. Caso contrário, isso não podia. E ela vivia aquela vida até que o seu tio Mardoqueu, ele olha para ela e fala assim: olha, tem um edito que vão destruir, vão matar todos os judeus, inclusive você. Você precisa tomar uma atitude, você precisa entender o que está acontecendo. Qual é a circunstância? Todos nós judeus vamos morrer. Acompanhe aqui no telão Esther 4:12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther 13, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, mas se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou lá. Existem umas circunstâncias, mas nós vamos orar, nós vamos jejuar, e depois eu vou lá. Se eu tiver que morrer, não tem problema, mas eu vou tentar, eu vou viver além dessas circunstâncias. E a história é tão linda que ela, pela sabedoria que Deus deu, armou uma situação, e o cara que tinha armado a situação para matar os judeus, foi ele que morreu na forca que foi preparada. É uma história linda. Ou seja, eu quero encerrar aqui dizendo para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã que está aqui, você que está pela internet, nós podemos viver além das circunstâncias. Eu vou repetir que a segunda sempre é melhor. Nós podemos viver além das circunstâncias. Se você chegar nessa irmã aqui, a Maria Senhora, conversar com ela, me perdoe e me permita, tá, irmã Maria Senhora? Que é um dos exemplos que nós temos aqui entre vários na igreja. E ela enfrentou câncer 2 vezes, e ainda está lutando. E você pergunta para ela quantas vezes ela falou assim: acho que agora eu vou. Nunca, sempre lutou, sempre se viu passando por cima, e é sozinha, tem a filha, mas mora longe. Sozinha no sentido humano, porque no sentido espiritual, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dela e livra. Tem tantos outros exemplos aqui na igreja, de irmãos e de irmãs, que apesar das circunstâncias, estão caminhando. O que eu vou fazer? Vou fazer como Paulo. A circunstância hoje é essa, não dá para comer arroz, feijão e bife, é arroz e ovo. Eu vou me adaptar, porque eu sei que é só um momento. Eu tenho um Deus que me livra, que me guarda, que me abençoa. É só um momento. Então eu vou me adaptar. Não importa as circunstâncias. Filipenses 4, o que eu vou pensar? Ó vida, ó dor. Não. Apesar das circunstâncias, eu sei que eu tenho um general chamado Jesus Cristo. General de guerra, está lá na frente. É o Deus da minha vida. Eu olho para Ele, eu sigo Ele, eu sirvo Ele, e eu sei que Ele me ama e não desistiu de mim. A circunstância é essa hoje? Pois eu vou continuar vivendo, porque a Bíblia diz que o teu olho não viu,
o teu ouvido não ouviu e não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Deus tem coisas maravilhosas a fazer ainda em nós e através de nós. Resta saber se a gente a partir de hoje vai ler mais a Bíblia ou se a gente vai ficar assistindo televisão, BBB, futebol. Pastor, mas eu não posso assistir. Meu irmão, você assiste se você quiser. O que eu estou querendo te mostrar é que tem coisa mais importante que você pode trazer para dentro da tua vida e você passar a ver e viver além das circunstâncias. Quando você começar a enxergar Jesus lá no alto, com o seu trono de glória, acima de qualquer circunstância, você vai continuar lutando. Ah, mas hoje como é que está a situação? Hoje, eu lembrei do meu pai de novo aqui. Toda vez que eu ligava para ele, e aí pai, como é que está? Hoje eu estou sem dinheiro. Hoje, era assim. Se você ligasse daqui um mês, e aí pai, como é que está? Hoje eu estou sem dinheiro. Então hoje, eu posso estar sem dinheiro. Ah, eu vou ficar triste. Eu estou sem dinheiro, mas eu tenho a maior riqueza que um homem pode ter, que uma mulher pode ter no coração. Eu tenho Jesus, e Ele pode mudar a história da minha vida assim, ó. Pode ou não pode? Depende de nós. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Quero encerrar aqui citando um texto do apóstolo Pedro para a tua vida. Pedro, 1 Pedro, acompanha aqui no telão, capítulo 5, versículo 6. Pedro escreveu: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele os exalte no tempo devido. Lembra Eclesiastes? Tudo tem tempo. Eclesiastes, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Qual é a circunstância hoje? É essa? Mas eu vou continuar lutando, eu vou continuar crendo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Você crê que Cristo cuida da tua vida? Amém. Versículo 8 ele diz: estejam alertas e vigiem. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E lembre-se, ele anda como um leão, ruge como um leão, mas não é leão. Leão só tem um, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Que isso fique bem claro. Versículo 9, Pedro aconselha: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Versículo 10 ele diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, esse que chamou em Cristo Jesus os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Irmão, eu não sei qual é o problema que você enfrenta lá no teu trabalho, qual é a circunstância atual, mas uma coisa eu te digo: adapte-se lá, aprenda a se adaptar, lute. Deus vai clarear, Deus vai abrir as portas, porque Deus está contigo. Sua vida cotidiana, não sei o que você está enfrentando, qual é a dificuldade que você está enfrentando. A crise está aí, a pandemia está aí, mas acima de tudo isso tem um Deus sentado num trono de glória com todo o poder nas mãos. E Ele só está, entenda essa expressão, aguardando, esperando a gente ver e viver além das circunstâncias. Qual é a parte que eu faço? Eu levanto de manhã, eu oro e saio para trabalhar. Eu levanto de manhã, eu oro e agradeço a Deus. Essa é a minha parte. O resto, o milagre quem faz é Deus, e Ele é o Deus dos milagres. Amém? Amém. Crê nessa palavra? Amém.
Fecha os teus olhos. Vamos orar. Você que está em casa aí, você também pode ter esse momento em nome de Jesus. Aliás, eu lembro aqui, caso algum irmão ou irmã não participou da ceia na semana passada, no final, um dos nossos irmãos obreiros vai servir ali no fundo, na nossa sala ali de computação. Mas de olhos fechados, cabeça curvada, eu quero te encorajar a orar agora. E se você entendeu essa palavra, essa ministração, você vai viver. Amém? De olhos fechados, levante sua mão aos céus assim de novo. Mão direita, levante sua mão direita aos céus. É um ato de fé. Se você entendeu a ministração de hoje, é só falar com o Pai agora e diga assim: Senhor Deus. Mas diga com fé, por favor: Senhor Deus, estou aqui e entendi a tua palavra. Eu quero ver e viver além das circunstâncias. Não é fácil, mas eu vou, em nome de Jesus, viver assim. Me ajuda, me capacita, abre os meus olhos espirituais, os meus ouvidos espirituais sejam abertos também, para eu enxergar, para eu ouvir, para eu viver além das circunstâncias. Assim será na minha vida, em teu nome, Jesus, e para a tua glória. Amém. Pai, confirma agora na vida desses que declararam aqui ou pela internet, aonde estiverem, Senhor, que possamos viver já a partir de hoje, além das circunstâncias. Senhor, através de Ti, Espírito Santo, eu te peço, desperta o Teu povo para ler a Bíblia. Está provado por estatísticas que, se nós lermos 4, 5 vezes por semana a Tua palavra, coisas vão melhorar no nosso relacionamento, para aqueles que são casados, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa fé, no nosso desejo de falar de Ti, Jesus. Então, Espírito Santo, desperta o desejo na Tua igreja de ler a palavra todos os dias, que a Tua palavra esteja nos nossos corações. Escondamos, Senhor, ou que possamos esconder, como disse o salmista, a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém, amém. E se Deus falou contigo, vamos aplaudi-lo ao nosso Deus, a Ele toda honra e glória.